Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Vou levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento pela oportunidade que nos concede da reunião para o estudo. Rogar ao Mestre Jesus e aos bons amigos, permaneçam conosco, nos auxiliando para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair melhor, mais profundo, mais largo entendimento e novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos e que sua luz se mantenha sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós iniciamos o estudo da parte primeira do Livro dos Espíritos, das causas primárias, e hoje nós vamos ver o capítulo 2 dos elementos gerais do universo. 25 questões, desenvolvido em 4 temas: conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. Nós temos menção na primeira leitura a importância que é, nessa primeira parte, o uso da razão, né, e do pensamento para compreender uma temática que é essencialmente subjetiva e abstrata, né? Então, mais uma vez, eu coloco para os irmãos essa ideia, né, da importância que é o uso da razão, da lógica e abarcar todas as informações que os nossos orientadores nos passam no campo do pensamento, onde a gente tem liberdade absoluta, para que a gente consiga alcançar, de alguma maneira, as informações, os conceitos que o nosso orientador expõe para nós. Vamos lá então, vamos para a leitura, né? Conhecimento do princípio das coisas, questão de número 17. Kardec pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Nosso orientador responde: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Questão de número 18. Pergunta Kardec: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E o orientador responde: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Número 19. Pergunta Kardec: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Nosso orientador responde: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. E aí uma nota. Diz assim: quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa, lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para seu orgulho. E a última questão desse tema, 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? O orientador responde: sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que à ciência não é dado a apreender. Por essas comunicações
é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Essas 4 questões, conhecimento do princípio das coisas, mais uma vez o nosso irmão deixa patente que não são coisas efetivamente ocultas, né? São coisas que para nós ainda são incompreensíveis. Ele diz, olha, faculdades que vocês ainda não possuem, né? Conhecimentos que vocês ainda não alcançaram. Então, é como se nós apresentássemos a física quântica, vou usar essa figura, usa uma coisa que exige muito conhecimento anterior, né? A uma criança recém-nascida. Ele vê, mas não entende. Ele consegue observar sem compreender. É o que nos acontece. A gente observa as coisas, mas nos falta as ferramentas, o conhecimento e as faculdades que ele diz que nós temos que desenvolver, nos faltam as ferramentas para a perfeita compreensão. Isso nós temos que entender que está dentro de um grande processo de aprendizado. Vamos voltar à questão 115. Simples e ignorantes nós fomos criados. A ignorância entendida como ela efetivamente é, não saber. Né? E nós temos que alcançar a perfeição, que é a ciência de tudo. Então é sair do zero para chegar ao infinito. Vamos usar também essa figura. Né? Um conhecimento nulo para alcançar o conhecimento integral. É óbvio que isso demanda um grande trabalho, né, de experimentação, que nós estamos em curso. Então essas vamos chamar, coisas que nós não entendemos, né, nós não entendemos por absoluta omissão. Elas estão ocultas, estão escondidas. Não, nós não entendemos, mesmo estando à nossa frente, porque nos faltam as ferramentas adequadas para essa compreensão. Ele coloca aqui uma coisa que eu queria chamar a atenção, aliás, 2. Né? Primeiro é essa nossa, novamente ele fala da nossa mania, vamos usar essa expressão, essa nossa mania de querer criar um sistema que explique as coisas. E ele diz, olha, o homem ao longo da sua existência vai criando esses sistemas e amontoando uns sobre os outros, diz ele, né? Nessa tentativa, seja por orgulho, seja por fraqueza, né? A sua própria inteligência faz joguete da ilusão. Então, muitas coisas a gente toma por verdadeiras, né? Mas por não se assentarem sobre a verdade, a gente constata logo ali na frente que são falsas. Então essa é a primeira constatação. Os sistemas que nós criamos, né, estão fadados necessariamente ao fracasso porque nos falta fundamentação na verdade. Né? A gente faz especulações. E a segunda coisa que ele fala é assim, a ciência é a nossa ferramenta de pesquisa. É a maneira como nós conseguimos penetrar a verdade. Né? E em muitas oportunidades, né, a gente toma contato com coisas que estão fora do seu tempo. Né? É quando ele pergunta, é dado ao homem receber, por qualquer outro meio que não seja através da investigação científica, a informação? E ele diz, olha, se efetivamente Deus julgar conveniente, lhe dará. Muitas mensagens de ordem espiritual que a gente recebe se enquadram nesse contexto. Né? Acessos que nos são permitidos ao nosso passado, ao nosso futuro, segundo a conveniência do nosso aprendizado. Então, essas 2 ressalvas. Né? Essas 2 ênfases, né, que eu quero fazer. Primeiro que a gente não deve
fechar as portas ao questionamento como se nós tivéssemos alcançado a verdade. Temos que continuar pesquisando, perguntando, questionando, para alcançar a compreensão completa adequada. E o segundo, nós caminhamos passo a passo, a ciência é a nossa ferramenta, e é através dela que a gente vai pesquisar e se informar e conhecer a verdade. Pode acontecer da gente ter contato com informações fora do campo científico, se Deus o achar conveniente. Mas, via de regra, a nossa pesquisa tem que se dar em cima da lei natural que está colocada à nossa frente. Segundo tema, espírito e matéria. Questão 21, pergunta Kardec. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? A matéria e Deus tem, vamos chamar assim, uma origem, uma criação distinta, ou a matéria é a criação de Deus? E aí a questão é respondida assim: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso em um momento que seja? Então, é uma questão que o próprio orientador não consegue responder, porque ele não alcançou esse conhecimento. Ele não sabe dizer. Só Deus o sabe. Mas ele diz, olha, a nossa razão nos indica que Deus, não tendo um momento qualquer de ociosidade, está aí a trabalhar desde sempre. E por mais distante que a gente tente colocar essa origem, desde lá, a gente é obrigado, a nossa razão nos indica que Deus está a trabalhar. Se foram criados distintamente, nosso espírito orientador não consegue responder. Mas a razão indica que a matéria, a razão nos diz que a matéria também deve ser uma criação divina. Mas a resposta é imprecisa. A gente só deduz. Questão 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? O que o Kardec coloca é assim, define-se como matéria aquilo que nos tange o sentido corpóreo. Visão, tato, olfato, paladar, audição, aquilo que a gente consegue perceber pelo corpo. Impressionar os sentidos. É exato. E aí o nosso orientador responde assim: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então o que ele diz é assim: existe matéria além da percepção dos seus sentidos. Nós não caracterizamos como matéria porque nós não conseguimos percebê-las, mas elas existem. No meu tempo de criança, e lá se vai muito tempo, quando eu comecei a estudar, a gente tinha 3 estados da matéria. Era o sólido, líquido e gasoso. Hoje a gente sabe que existe o plasma. Então as coisas
vão evoluindo. Eu tenho 66 anos, né? Dentro desse período de tempo relativamente curto, né, face à eternidade, né, já mudou o meu conceito de átomo como partícula indivisível, já mudou o meu conceito de matéria, ou três estados da matéria. Quer dizer, tudo já avançou. Né? E é o que ele diz aqui, olha, do vosso ponto de vista porque você só fala do que você conhece. Você só fala daquilo que você percebe. Você está limitado ao corpo, só percebe pelos sentidos. Mas existem muitas outras coisas caracterizáveis como matéria que extrapolam a sua capacidade de percepção. Você não a considera porque você não a percebe. Né? E aí ele desdobra essa questão. Aí ele questiona: que definição então podeis dar da matéria? E aí o nosso orientador diz assim: a matéria é o laço que prende o espírito. A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. E uma notinha deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. De alguma maneira, ele coloca, olha, diferenciando, né? Nós já temos esse conceito de leituras anteriores, mas diferenciando, olha, a matéria é a ferramenta, é o utensílio, é aquilo de que o espírito se serve para a sua ação neste mundo, neste globo. Né? Então, a matéria é o laço que prende o espírito, o próprio corpo, né? Prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Questão 23. E aí ele questiona, o que é o espírito? E aí o nosso orientador responde: o princípio inteligente do universo. Aí o Kardec desdobra: qual a natureza íntima do espírito? Nosso orientador: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Desculpem. O que nosso irmão diz, olha, vocês têm uma limitação muito grande de expressão por conta da linguagem. Né? É a primeira coisa que ele diz. Ele diz, olha, por não poderem definir o espírito com a sua linguagem, né, vocês têm dificuldade para defini-lo. É difícil analisá-lo com essa pobreza toda de linguagem que vocês têm. Ele diz, por não ser palpável, né, para nós, os encarnados, ele não é nada. Porque ele não é a matéria conforme nós percebemos. Para o espírito livre, né, o espírito livre fora da matéria, espírito é alguma coisa. É perceptível, vamos dizer assim. Então, para nós encarnados, por ele não ser palpável, ele não seria nada. Mas para os espíritos livres do corpo, libertos com a sua capacidade total disponível, vamos dizer assim, sem nenhuma limitação, eles são alguma coisa. O espírito é alguma coisa. Né? De qualquer maneira, ele diz, olha, não existe isso, né, que vocês consideram o nada, o vazio absoluto. Né? Então, o espírito não pode ser o nada, ele é alguma coisa, o vazio não existe. Né? Mas ele também diz, olha, não tem condição de dizer para você o que é o espírito,
porque a sua linguagem não permite. Eu não tenho como exprimir uma ideia, né, que você não alcança, porque a sua linguagem não tem os elementos adequados para a construção da ideia. Né? 24, ele pergunta, é o espírito sinônimo de inteligência? Aí o orientador responde assim, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, inteligência e espírito, porém se confundem num princípio comum. De sorte que para vós são a mesma coisa, mas não são. E é isso que ele deixa patente. Ele diz, olha, o espírito, vamos usar, na pobreza da nossa linguagem, vamos usar essa figura. O espírito é um ente. A inteligência é um característico desse ente. O característico é essencial. Né? Ele diz, a inteligência é um atributo essencial do espírito. É a maneira pela qual ele se manifesta. Né? Vamos dizer, pela sua inteligência, pela sua capacidade inteligente. Mas não é, a inteligência não é o espírito. O espírito é, vamos deixar construída essa figura, ele é um ente, um ser, né? E a inteligência é só um atributo dele, uma característica dele. 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Espírito e matéria são independentes? Né? Essa é a questão. E aí o orientador responde, são distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. O corpo só faz, vamos trazer para o nosso o corpo só faz o que faz, né? Porque tem um espírito que lhe dá a intelectualidade, o conhecimento, a destreza, a inteligência. Né? Sem o espírito, o corpo seria uma coisa burra, uma ferramenta sem comando, né? Uma ferramenta sem orientação. Aí ele desdobra a questão. Kardec pergunta, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui, por espírito, o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Então ele diz, essa união é também necessária para a manifestação do espírito, entendido por espírito não os indivíduos, mas a inteligência, né? O princípio da inteligência. Aí o nosso orientador responde assim, é necessária a vós outros, falando de nós encarnados, é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então a gente só entra em contato, nessas circunstâncias que nós estamos, encarnados, a gente só entra em contato com outro espírito, né, através do corpo. Porque nós já vimos isso anteriormente, espíritos livres se relacionam pelo pensamento. Né? Espíritos encarnados se relacionam via articulação das palavras. As ideias não são transmitidas em bloco, né? As ideias são articuladas e construídas da minha mente para a sua mente através das palavras. Então ele faz isso. É necessária essa união quando você está no processo encarnado, né? Você está encarnado, né? Porque você só percebe o espírito através do corpo. Né?
Você só percebe as ideias que vão de lá através das ações que o corpo pode desenvolver. Questão 26. Ele pergunta, Kardec, poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? O nosso orientador responde, pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Então a gente consegue entender no campo do pensamento, que é amplo, é livre, completamente livre, a gente consegue entender os conceitos. O espírito como um ente inteligente, né, capaz de organizar as coisas, de dar curso às coisas, de orientar os corpos, a matéria, e a matéria como um elemento inerte, mais suscetível, né, de produzir efeitos, né, segundo a orientação do espírito. Então, a gente admite, pelo pensamento, a gente consegue dissociar matéria e espírito. 27. Ele pergunta, então há dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E o orientador responde assim, sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, o fluido, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Este fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Aí o Kardec, aproveitando a inserção do conceito de fluido, desdobra perguntando, este fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Aí o orientador responde, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Aí ele faz outra questão, nessa sequência de linha de raciocínio. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais, matéria e espírito, as designações de matéria inerte, matéria inteligente? Perdão, eu falei matéria e espírito, não. Matéria e fluido cósmico. Ele está falando de matéria e de fluido. Aí o orientador responde assim, as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vos entenderdes.
as vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. E aí o Kardec faz uma nota de rodapé, diz assim: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência, e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Origem e conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Aqui, nesse tema, então, o que a gente pode extrair existem dois elementos no universo, constitutivos do universo, e sobre eles uma inteligência governante. Esses dois princípios são o princípio inteligente e o princípio material. Nós já tínhamos visto isso nas nossas leituras anteriores. Essa combinação se dá fora da nossa capacidade de entendimento, né? Então, aquilo tudo que o nosso orientador coloca, o fluido universal, que permeia tudo, que permite ao espírito a ação sobre a matéria e tal, tudo isso, né? A inteligência, atributo do espírito, que governa a matéria, que lhe dá intelectualidade, tal, tudo isso é um grande processo que está além da nossa capacidade de compreensão. Ele diz, olha, vocês ainda, e já tinha dito, vocês ainda não têm as faculdades necessárias, né? Obviamente os conhecimentos necessários, e a pobreza do meio de expressão, de construção das ideias para serem transmitidas, elas limitam, impedem e até criam conflito, né? Nessa transmissão de conhecimento. O que é patente, né? É que existem no universo um princípio material, um princípio inteligente e, acima de tudo isso, uma inteligência suprema que nós chamamos Deus. Tá? É o que a gente consegue extrair, é o que a gente consegue perceber, é o que a gente consegue entender de espírito e matéria. O terceiro tema é propriedades da matéria. E aí o Kardec pergunta: a ponderabilidade, a possibilidade de pesar, de medir, de aferir, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? O orientador responde: da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. Nós vimos que o fluido universal é uma matéria mais perfeita, disse ele, né? Que permeia, que fica no meio do caminho entre o espírito, que não é matéria, e a matéria bruta, né? Seria uma coisa intermediária mais perfeita. Da maneira como entendeis, sim. Não, porém, da matéria como entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto,
deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, a imponderabilidade que ele levanta, matéria é tudo que eu posso pesar, botar na balança, ele diz, não, nem tudo. O fluido universal você não pode botar na balança e é a matéria. Mais perfeita, mais sutil, mais eterizada, mas é matéria. E aí uma nota, ele diz assim, a gravidade, a lei da gravidade, a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Um corpo com essa massa que eu tenho pesa o que eu peso na Terra porque a aceleração da gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se eu for para um planeta com a massa menor, a atração será menor e eu terei uma aceleração da gravidade menor. Então essa mesma massa corpórea minha pesaria menos em outro lugar. É isso que ele está dizendo. É relativo. Né? A ponderabilidade, o peso das coisas é relativo a esse mundo, a esta Terra, onde a aceleração é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em outro lugar, seria outro peso. E aqui mesmo, né, mesmo com essa gravidade, o fluido cósmico universal é imponderável. Você não consegue pesar. Ele não tem a massa, né, para você submeter à gravidade. É tão sutil, tão imponderável que ele não tem massa. Questão 30. E ele pergunta, nessa linha propriedades da matéria. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? E aí ele responde assim, de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. São transformações da matéria primitiva. A palavra átomo significa indivisível. A, sem, tomo, divisão. Átomo, indivisível. Esse é o conceito que nós temos de matéria desde a antiguidade. Os antigos concebiam que havia um elemento diminuto, tão pequeno, mas tão pequeno, né, que ele era indivisível, ele era a origem de tudo. O nosso irmão diz, olha, existe um elemento primitivo, né, que é a origem de tudo. Os corpos que você considera como elementos já são uma combinação desses elementos, desse elemento primitivo. O nosso átomo, aquele dos antigos, a parcela, ou melhor, o pedacinho de matéria impossível de dividir. Né? Isso aí a gente encontra lá atrás, né? Deixa eu ver aqui, eu fiz uma anotação aqui. É conceito de Leucipo e Demócrito, né? Que são gregos, né, da antiguidade. Era um todo indivisível. Depois foi traduzido por Dalton, né, no modelo atômico de uma esfera, era só uma esfera, que depois foi se vendo, né, com o surgimento dos estudos, o estudo vai se avançando, as coisas vão modificando. Os modelos atômicos também foram modificando. Thomson descobriu que existia uma atração elétrica entre os elementos, existiam partículas menores do que o átomo. O átomo era divisível, e a gente sabe que no meu tempo de escola eram 3 elementos, né? Prótons, nêutrons e elétrons, né? Agora já tem mais. Eu estou mais velho, mas não consegui alcançar esse conhecimento ainda. Não... Mas existe mais, né? E o modelo mudou, né, para um núcleo positivo e algumas esferas negativas. Depois o Rutherford colocou um outro modelo atômico que seria um núcleo com diversos elétrons gravitando em torno, como se fosse o sistema solar, mas assim, de uma forma meio desorientada, uma coisa meio... Até que chega no modelo de Bohr, que é esse que nós temos hoje, né, o modelo atômico de Bohr, que é um núcleo central e três níveis de trajetória atômica, né? Níveis K, L e M, onde estão os elétrons gravitando ali e tal coisa. Quer dizer, isso que o nosso irmão diz aqui, né, é o que a gente tem na nossa ciência. Ele diz, olha, um elemento primitivo, existe um elemento primitivo.
desculpem, que devidamente combinado gera os elementos, vamos chamar assim, os mais básicos que vocês têm como elementos primitivos, né? Questão 31. Pergunta Kardec: de onde se originam as diversas propriedades da matéria? E aí o orientador responde assim: são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito dessa união em certas circunstâncias. Então, as propriedades da matéria, que ainda propriedades gerais são 10, né? Inércia, massa, volume, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, descontinuidade e indestrutibilidade. Essas características, essas 10 características, são propriedades gerais, elas são originárias, são oriundas, né, dessas composições que esse elemento primitivo sofre, né, para compor as diversas matérias. Então você tem, por exemplo, um gás, né, que tem uma determinada constituição, e você tem o ferro, que tem uma outra constituição. Ambos são matéria, né, tem massa diferente, tem volume diferente, né? Mas na origem o mesmo elemento. E o que diferencia uma da outra nas suas características, né, é a maneira como elas são compostas, como os elementos são agrupados. Então, basicamente é essa a resposta que nós vamos nos dar, né? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da união, em certas circunstâncias. Questão 32. Ele pergunta: de acordo com o que vins de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? E o orientador diz: sem dúvida. E que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Então, não só por conta da disposição dos elementos na constituição da matéria, mas também pelo nosso organismo na sua apreciação, é o que ele diz, né? E aí segue sua nota, dizendo assim: a demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para outro é detestável. O que uns veem em azul, outros veem em vermelho. Os que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. A gente tem mostra disso. Gente que tem, por exemplo, alergia a determinados elementos, para elas é fatal. Ingeriu, entra numa crise de alergia, pode entrar no edema de glote, pode falecer, né, por falta de ar, porque não consegue respirar. Outras tantas sentem prazer no amargo, enquanto outras não afeiçoam. É isso que ele diz. Então a sua organização física também aprecia de maneira diferente as diversas matérias. Uma mesma matéria pode, vamos dizer assim, proporcionar duas sensações diferentes. Número 33. Isso é importante porque essa 33 vai nos trazer uma certa luz. Diz assim: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Essa matéria elementar ela é capaz de ser modificada e constituir tudo conforme se modifica. Ele diz: sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. E aí tem uma nota que nos explica esse raciocínio. Ele diz assim: este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias.
Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção de oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética, dirigida pela vontade. H2O é água pura. H2O2 é peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é um corrosivo. Então, o acréscimo de um átomo de oxigênio, né, na composição muda a característica. É isso que ele diz. E ele diz mais, ele diz, olha, essa mesma transformação pode se dar por ação magnética, dirigida pela vontade. E aqui eu estou fazendo essa ênfase porque muita gente não entende, por exemplo, a fluidificação das águas. A fluidificação da água é parte deste princípio. Você está, pela ação da vontade, por uma ação magnética, interferindo, alterando, né, as propriedades da água. Muita gente sente, né, diferença de sabor, né, ou muita gente sente depois, né, a diferença pela propriedade da própria água. Ela adquire propriedades ativas próprias de outras substâncias. É isso que eu estava fazendo ênfase. Então, esse elemento primitivo que dá origem a tudo permite essa manipulação nesse nível, no nível magnético, né? Com alteração das características daquela substância. E ele prossegue na nota de rodapé, dizendo assim: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva, estes corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais, até nova ordem. Então a tabela periódica que nós conhecemos, com aqueles elementos todos que estão lá, não passam de rearranjos de um elemento primitivo. Como nós só conseguimos alcançar esse conceito pelo pensamento agora, né, a gente não consegue de outra maneira alcançar essa ideia, né, admite-se então que a gente classifique o hidrogênio, o nitrogênio, o azoto, o carbono, o ferro, o zinco, como elementos, verdadeiros elementos, né, como se fossem substâncias únicas e não derivadas. Né? E isso não tem problema nenhum, diz ele. Neste momento isso não tem problema nenhum. Aí o Kardec desdobra a questão e pergunta assim: não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? O orientador diz: é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar e conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Né? O que ele fala é dos cristais. Os cristais, conforme o arranjo que se dá, ele fica transparente ou ele fica opaco. Então ele diz, olha, não é só força e movimento, direção do movimento, né? Tem que considerar também a disposição das diversas moléculas, né? Como sendo propriedades essenciais, vamos dizer assim, da matéria. Questão 34. Ele pergunta, as moléculas têm forma determinada? E o orientador responde, certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la.
E o Kardec desdobra. Essa forma é constante ou variável? E ele responde: constante a das moléculas elementares, primitivas. Variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Ou seja, aquilo que nós temos como menor partícula está muito além do que é a menor partícula. É o que ele diz. E por fim, terminando, espaço universal. São só duas questões. Ele pergunta assim: o espaço universal é infinito ou limitado? O cosmo, o que a gente vê aí, essa imensidão, e agora as imagens são uma coisa de tirar o fôlego, né? Essas imagens desses telescópios que estão aí são uma coisa de tirar o fôlego, é uma verdadeira obra de arte aquilo. O espaço universal é infinito ou limitado? E aí o orientador responde assim: infinito. Supõe no limitado, que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. E aí ele faz uma nota, ele diz assim: supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite, alguma coisa há. E assim gradativamente, até ao infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Então, nós temos que começar a exercitar o nosso pensamento para conseguir apreender a dimensão do que seja o infinito, né? E essa nota dele é muito bacana, porque diz, olha, se houvesse um limite, além do limite haveria alguma coisa, né? E haveria alguma coisa, e alguma coisa, e alguma coisa, e alguma coisa até alcançar o infinito, né? Até chegar ao infinito. Então, a nossa solução é exercitar o pensamento, abrir a nossa mente, né, de sorte a conseguir aprender o que seria alguma coisa sem início e sem fim, né? E a segunda questão que ele coloca é assim: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Vácuo absoluto, vazio de tudo. Vazio absoluto, não tem nada. Nada, nada, nada. Inexiste qualquer coisa. Nosso orientador responde assim: não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, aquela colocação que eu tinha colocado lá atrás, que o nada é nada, não existe o nada, não tem como, né? Assim também a gente tem que eliminar do conceito a possibilidade de haver um lugar em que não exista nada, que seja um completo vazio, né? Ele diz, olha, aonde te parece vazio existe matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. O fato de você não a perceber por falta de sentidos ou por falta de instrumentos não quer dizer que lá não exista alguma coisa. Desculpe. Então assim nós encerramos o capítulo 2 dos elementos gerais do universo, né? A gente vê que muita coisa já está ao nosso alcance, né? Então, por exemplo, essas colocações a respeito de coisas enormes, como, por exemplo, sistemas, né? Sistemas planetários, o próprio alcance que nós conseguimos com esses telescópios, que nos mostram imagens gloriosas, né?
do infinito, do cosmos. As pesquisas que nós desenvolvemos hoje e vemos que existe dentro do átomo, né, uma partícula ainda menor, né, aquilo que eles chamam de partícula de Deus, né, é uma partícula ainda menor, que eles estão lá desenvolvendo equipamentos para poder entender aquilo e ver aquilo, né, enxergar de alguma maneira alguma coisa que está fora do nosso alcance visual. Mas veja, o homem já não está limitado mais àquilo que ele apreende só com os olhos. Já desenvolveu ferramentas que lhe mostraram que muito além daquilo que o cérebro captura, né, devido à luz, existem outros elementos que os instrumentos capturam, né? Então, os telescópios fotografando o cosmo infinito, né? Os microscópios alcançando as partículas mais ínfimas, né? Hoje o homem fala em nanotecnologia, em coisas que ele não consegue ver com os olhos e segurar com as mãos de tão pequenas, né? Isso tudo vai nos colocando na direção do que o nosso irmão coloca aqui. Olha, vocês, a ciência vai permitir que vocês consigam entender essa verdade que está aí colocada. Passo a passo vocês vão se apoderando dela, desenvolvendo conhecimento e desenvolvendo faculdades que lhes permitam entender, né, Deus e sua obra. Basicamente é essa colocação. Nós vamos encerrando 56 minutos, adiantamos, fomos um pouquinho adiante, né? Renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade do estudo, momentos de reflexão, de leitura, de busca de entendimento. Rogando ao Mestre Jesus e aos bons amigos se mantenham conosco, nos auxiliando, para que nós tenhamos clareza em identificar os grandes objetivos que ainda aguardam pela nossa ação e os caminhos que nos conduzem até eles com segurança. E que o Mestre se mantenha do nosso lado, nos infundindo muita força moral, para que nós tenhamos, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.